Olá, trader caçador de tendência, bom ter você por aqui. Eu sou o Nelson e esse é o canal Catching Trends. Vamos tentar ouvir o que os gráficos têm a nos dizer sobre o que fechou até sexta-feira passada, dia 12 de novembro de 2021. Eu estou fazendo esse programa agora na terça-feira, depois do feriado de 15 de novembro, terça-feira, dia 16 de novembro, e eu quero que você, por favor, me diga, você prefere esse programa rapidinho, na abertura do dia, ou prefere esse programa no final do dia, no fechamento? Coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou te ouvir certamente. Mas vamos aos gráficos para não perder tempo, porque eu gosto de vídeos rápidos e eu tento fazer vídeos rápidos também. Para ficar mais rápido, aumente a velocidade de transmissão, fica legal. Mas vamos seguir. Ibov, vamos primeiro ver aqui, Ibov, Nelson está no lugar errado, agora sim, Ibov semanal. O Ibov semanal, olha lá, brigando aqui, brigando em cima da EMA 144, que está em 105.058, desajustado aqui. Ibov brigando aqui em cima da EMA 144, tá? Depois de ter perdido aqui o fundo de 2021 aqui nesta região, tá? Ele continua resistindo a não cair, tá? Apesar de termos aqui um Catching Trends que ainda está apontando para baixo, tá? Nós temos aqui significativo uma luta, uma segunda semana de alta, tá? Voltando para cima da EMA 144. No Ibov diário, tá? No Ibov diário, então a gente tem aqui, olha, Catching Trends começando a querer ficar flat, Catching Trends que chegou a fazer 5 dias seguidos de alta, passou daquela mínima daquela região lá do semanal, que foi a mínima de 2021, e está tentando chegar aqui na fronteira do 23,6 da zona quente de venda. É difícil, mas acho que é o caminho natural que Ibov deve fazer nesse momento, tá? Ele pode chegar e vir aqui para o 23,6, tá? Ou ele então desanda daqui, vem para o piso, e daqui ele vai lá para baixo até o 112,8 na missão para baixo, tá? Vamos ver como é que essa semana ela se apresenta, para que a gente possa ter uma ideia. É interessante que a partir do próximo programa já vou começar a fazer por lá, no ambiente completo de Catching Trends, mas nós temos aqui no Ibov diário, entende? Nós temos, aliás, no Ibov semanal, aqui no Ibov semanal, tá? Esse candle aqui de Ibov semanal é um candle branco Catching Trends vazado, ou seja, existe a possibilidade de uma correção caso ele consiga romper a máxima da semana passada, tá? Então é esse o quadro que a gente tem com relação a Ibov, tá? No índice futuro 60 minutos, nós tivemos na semana passada uma tentativa de entrar na zona verde que não foi aceita, tá? Vendedores jogaram de novo o preço para baixo e nós estamos novamente aqui abaixo da linha branca. Vínhamos forte aqui no verde no Catching Trends, agora ficou vermelho na sexta-feira, o que não impede, tá, da gente continuar olhando essa situação que tinha aqui nesse fundo que estava flat, que estava plano, de um triângulo, a gente tinha Catching Trends divergindo e subindo, tá? Então vamos assistir como é que a coisa vai progredir esta semana, tá? Esse fibo dinâmico aqui, ele pode ser corrigido, ele pode ser colocado aqui nessa situação, já que nós temos então uma compactação do canal. O canal vem reduzindo, já que os topos, as máximas, os fechamentos dos últimos 144 períodos têm ficado numa posição mais baixa. O dólar semanal continua dentro daquela região depois do topo da Covid-19 em 2020, tá? Ele ficou lá dentro, na zona verde,
trabalhando na zona verde, chegou a dar uma saidinha aqui, fazer um toque na EMA 144 e na linha branca, mas devolveu. Agora houve uma certa rejeição de entrada na zona quente de compra. Todas as vezes que o dólar foi na zona quente de compra, ele em momento algum voltou a tocar o teto feito aqui em 2020, lá na época do início da pandemia. E dessa vez, então, ele fez um refúgio muito rápido. Se ele continuar cedendo aqui para baixo, tá, a gente pode ver novamente o dólar semanal indo buscar aqui a região de R$5 para tocar na EMA 144 e linha branca. Tá? Ele pode daqui voltar a fazer uma nova tentativa, como fez aqui, olha, em topos e fundos ascendentes, até que ele perdeu a força e veio de novo para baixo. Então, essa semana aqui vamos ver como o dólar vai se apresentar. Nós temos aqui uma leve virada de catching trends para vermelho, a primeira depois de algumas semanas na tentativa de ficar positivo, mas dólar semanal tem uma forte divergência de catching trends desde o início da pandemia, tá? Onde ele vem circulando nessa região aqui lateral e catching trends vem mostrando que ele está querendo vir para baixo, pelo menos dizendo que ele não deve subir, não deve romper esse topo enquanto catching trends estiver vermelho. No diário o dólar fez coisa muito parecida com o Ibov, ele tentou chegar lá em cima e voltou. Houve uma rejeição aqui de vendidos que não aceitaram essa posição do dólar ir lá para a zona quente de compra e jogaram o dólar para baixo. Num instante, na sexta-feira passada, dia 12 de novembro de 2021, o dólar diário fez essa volta para cima da EMA 144. Olha, ele rompeu a EMA 144 e fez um candle terceira lei de Newton. Uma toda ação corresponde a uma reação de mesmo grau e intensidade em sentido contrário. Está aqui o candle terceira lei de Newton, para quem não conhece, a grande figura que aparece lá na Libra inglesa. Tá? Catching trends está para baixo, isso é interessante para quem está pensando em Ibov de novo para cima. O dólar precisa baixar para que a gente possa então ter o Ibov para cima. No dólar 60 minutos, está um horror, eu devia ter parado isso antes, mas as linhas estão certas, apesar de longas, elas estão certas. O Fibo aqui, o Fibo estáticozinho aqui educacional, está acompanhando o Fibo dinâmico no piso e no teto. Nós temos aqui uma tentativa de saída da zona quente de venda aqui pelo dólar 60 minutos, tá? Ainda não chegou na fronteira, mas ele chegou aqui próximo. Temos um catching trends aqui começando a ficar verde. No dia 12 ele trabalhou totalmente na área verde do catching trends. Vamos ver hoje como ele trabalha, porque ele vai precisar não só sair da zona quente de venda, mas vai precisar romper e ganhar aqui a EMA 144, que no momento que houver esse contato, caso haja, ele vai estar próximo aqui do topo anterior, que é a posição que precisa ser conquistada para que ele saia dessa tendência de queda que vem aqui desde o início de novembro, com topos e fundos descendentes com muita clareza, o dólar fazendo um movimento de queda acompanhado por catching trends até agora e nesse instante viradinho, tá? Vamos então para os Estados Unidos, rapidamente vamos para os Estados Unidos. Estados Unidos, a gente tem aqui o SP500 futuro semanal, ainda tentando fazer uma missão 112,8, mas temos desde esse momento aqui, desde de março de 2021, um futuro no semanal de SP500, subindo o preço com o catching trend se negando a acompanhar, tá? Isso é uma situação que acontece nessas tendências fortes, quando você começa a ter um aviso aqui muito antes, às vezes, da situação reverter. Vamos ver então se catching trends nessa situação volta para verde, para dar um gás, para dar um combustível forte no SP500 semanal, ou se ele se mantém nessa situação de posicionamento para baixo. No diário a gente tinha aqui, eu não sei se vocês todos lembram, mas quem está assistindo, quem acompanha Catching Trends nas redes sociais, esse candle aqui era um candle branco, sólido, do algo Catching Trends. Ele precisava ser
ter perdido a sua mínima para que houvesse um disparo de correção. Não houve. Catching Trends ficou do lado, fez um inside bar, fez esse belo candle alto, e no final de semana ele ficou aqui navegando nessa região desde domingo, quer dizer, segunda-feira, nosso feriado lá funcionou. Ele está aqui meio paradão no teto, não saiu do 100%, não foi cumprir a missão 112.8, tá? E ele pode realmente aqui a qualquer momento vir corrigir para baixo, tá? Então nós precisamos ficar de olho aqui no SP500 diário. Nós temos aqui ainda Catching Trends verde para cima, apesar de termos aqui observado que o ângulo de inclinação não é mais o mesmo dessa forte subida depois do toque do terceiro toque na EMA 144, na região da EMA 144 e linha branca. O SP500 futuro 240 minutos está lá, está pendurado também num teto de 100%, coincidentemente ele bate o fibrodinâmico no teto com o diário, tá? Vem com esse Catching Trends fluido desde o final de outubro, tá? Ele não concorda com a continuação da subida de SP500 futuro no 240 minutos, tá? E nós temos então aqui o começo da contração do canal, ou seja, nós começamos a trabalhar com os fundos mais recentes aqui no SP500, tá? E a gente tem que observar que esse Catching Trends aqui, ele fica verde, ele fica vermelho, ele no momento está vermelho, mas ele precisa tomar uma decisão aqui nessa região do 76.4 até o 100%. O Bitcoin semanal, tá? O Bitcoin semanal chegou muito próximo da região do 76.4 nessa projeção de Fibonacci tradicional, tá? Eu gosto de usar o 76.4 como uma referência de que se ele passar, ele vai lá no 100% na grande maioria das vezes. Se ele não chegar ou se ele não conseguir passar no 76.4 da projeção de Fibonacci, é sinal de que a força não foi suficiente e que ele provavelmente deve voltar para dentro do canal, deve voltar para as regiões inferiores aqui, apesar de termos Catching Trends positivo, verde, firme, mas essa situação aqui de não ter conseguido, pelo menos até agora, não ter conseguido chegar no 76.4 da projeção de Fibonacci no semanal, é uma situação para a gente ficar de olho aberto. No diário a gente tem aqui, olha, uma queda grande acontecendo nesse momento, tá? Dia 16 de novembro. 16 de novembro, já tínhamos visto aqui, ó, Catching Trends ficando vermelho desde aqui de trás na semana passada, e agora ele continua descendo, continua vermelho, e a missão 112.8 não foi cumprida, tá? E a gente já tem um toque aqui no 76.4 que foi rejeitado por comprados, tá? Comprados rejeitaram com força o 76.4, tentando defender a região da zona quente de compra. No 240 minutos, aqui, ó, 240 minutos, nós falávamos agora há pouco, ou ontem, não estou lembrando agora, ontem à noite, no dia 15 de novembro à noite, tá? Nas redes sociais, com o Bitcoin 240 aqui nessa região, acima ainda da linha branca, a possibilidade dele chegar realmente aqui na EMA 144 era grande, e ele chegou varando, rompendo, rasgando, levando até a fronteira da zona quente de venda. Rejeitou, fez um doji, e esse doji foi jogado para o lado e o Bitcoin veio até aqui embaixo, mas aqui embaixo tomou um choque, comprados entraram pesado aqui no piso, entende? Ele conseguiu agora, está retornando, está tentando retornar para sair da zona quente de venda, tá? Nós temos aqui um Catching Trends bastante forte, negativo, e comprados em Catching Trends precisa abrir o olho, tá? Porque realmente nós temos aqui no 240 minutos a EMA 144 e a linha branca perdidas. Então, olho vivo aí, tá? Olho vivo, porque aqui não é brincadeira não. No índice, no dólar index, nós temos aqui uma missão 112.8 cumprida. Nós temos um Catching Trends mais ou menos de lado, um Catching Trends quase que flat, mudando para cima, para baixo, mas o preço também não tem feito grande variação aqui no dólar index. O interessante é que ele conseguiu mais uma vez cumprir uma missão 112.8.
tá? E nós temos então aqui para cima, nós temos o dólar index passando por uma nova posição e com um novo alvo que já está muito próximo de nova missão 112.8 no 95.82, tá? Dólar index subindo costuma trazer para o lado oposto as bolsas de Nova York, tá? Principalmente o SP 500, ele costuma vir para trás quando o dólar index avança, tá? E a gente então tem que ficar de olho aberto, porque não é um simples movimento de algumas semanas que traz essa correlação negativa, mas se isso começar a se tornar uma tendência, nós poderemos então ter a correlação negativa no SP 500, tá? No VIX, o VIX, que é o índice do medo lá do SP 500, o VIX vem, aquela tradição aqui ainda está uma posição muito baixa, não chega nem 20. 20 é um índice, é um número tradicional para você começar a ter uma divisão de água, uma divisão de medo, pouco medo, mais medo no VIX, e a gente ainda está muito baixo, está aqui tocando fundo. Se vocês forem olhar, esse é o VIX aqui, ó, desde o ano passado, tá? Aqui, ó, o pico lá na pandemia, lá no início da pandemia, em março, que ele subiu aqui, ó, de janeiro até março. Depois ele começou a se estabilizar, SP500 começou a subir a partir de abril de 2020, e o VIX vem descendo. Alguns picos que assustaram as pessoas, dizendo, não, está muito, não sustenta, mas sustentou. Esses picos foram rapidamente dominados, tá? E a gente agora tem aqui um canal de Catching Trends compacto, tá? Bem menor do que já foi. Nós temos uma situação aqui de contração, de volatilidade muito grande, mas ainda o VIX aqui na zona quente de venda, abaixo da EMA 144, que entra numa situação de quem está realmente numa tendência forte de queda, que é vir a EMA 144 aqui para a zona vermelha do fibrodinâmico, tá? Chegando já a ter passado até pela zona quente de venda, quer dizer, isso é sinal de que há uma tendência de queda de venda muito forte, um achatamento muito forte no preço, e o VIX ainda está por aqui, tá? Olhando, por exemplo, o EWZ, tá? O EWZ, que é o IBOV lá em Nova York, tá? O ETF que representa o IBOV lá em Nova York. O EWZ está uma situação que chegou a fazer um belo candle aqui, fez um gap de alta forte, mas depois, nesse dia aqui, que foi na quarta-feira, na quinta-feira da semana passada, tá? No dia 11 de novembro, ele caiu, fez um doji perigoso, tá? Um doji que você pode chamar de estrela cadente, de estrela vespertina, tá? Enfim, tem diversos nomes. E depois, no dia seguinte, quando ele fez esse gap de baixa, entende? Essa estrutura aqui, além dos nomes que já tinha, já pode ser conhecida também como ilha de reversão, bebê abandonado, ou seja, é um cenário que chama uma volta para baixo, tá? Não é obrigatório, nada é obrigatório. A gente tem que saber o que pode acontecer e nos preparar para poder fazer as nossas mudanças de situação, de posicionamento, em função do que começa a acontecer, mas estar preparado porque vai acontecer é fundamental na nossa atividade, tá? Então nós tivemos aqui essa regiãozinha mais clara, tá? É o mínimo de 2021 do EWZ, muito parecido com o IBOV aqui, tá vendo? É verdade, ele representa o IBOV lá em dólar na Bolsa de Nova York. Então a gente fez aqui essa mínima lá no semanal e no diário entre fevereiro e março, tá? E a gente hoje chegou a perder isso, mas voltou um pouco para cima, tá? Vamos ver como é que acontece hoje no EWZ e na Bolsa aqui no Brasil, desculpem a entregação, aqui no Brasil, para ver o que acontece. Enfim, é mais ou menos isso que nós temos, pessoal. Muito rápido, eu queria fazer esse fechamento da semana e uma abertura desta semana, tudo num vídeo só. Se você acha mais legal assistir esse vídeo de manhã com foco em abertura, deixa escrito aqui nos comentários. Se você quer assim mesmo, deixa escrito também que você prefere à noite, no fechamento, uma visão de como terminou o dia, de como terminou a semana. A gente vai chegar a um ponto de fazer a coisa melhor, ok? Um abraço para vocês, obrigado por estarem aqui comigo, sucesso, uma grande semana para todos, tchau!